Eu nunca entendi aquela anamnese da faculdade que manda a gente perguntar até como foi a gestação de um paciente que tem 60 anos. Sério, nunca entendi aquilo. Nunca entendi aquilo, né? Então, assim, como que eu vou perguntar tanta coisa? Não, e eu caí nessa no começo, tá? A pessoa já era mais velha e tal, e eu comecei a fazer tanta pergunta que tava na anamnese clássica ali, de coisas lá da antigamente da vida dela, que ela falou, nossa, minha filha, eu nem lembro disso. Então, assim, o que faltou pra mim? Experiência e falta de adequação, né? Flexibilidade. Eu quis ser tecnóloga. Ah, não, mas me ensinaram que tem que ser assim, então eu tenho que fazer assim. Então, assim, eu nunca entendi aquilo lá. Inclusive, né, quem é aluno do RCPI sabe que eu coloquei que eu coloquei vários temperos, assim, né, que é um pouco da minha própria prática clínica também, dentro da construção das entrevistas iniciais mesmo. Porque, gente, tem coisa que veio da faculdade, assim, que você fala, caramba, que dia que isso pode ser aplicado desse jeito agora. Então, assim, eu acredito fielmente que nos próximos anos a gente vai pensar muito mais em processos, procedimentos, técnicas que vão se adequar e vão flexibilizar. Acho que a palavra de ordem para a psicoterapia do futuro aí é flexibilizar, mas sem tanto essa visão, né, de é porque eu preciso defender a abordagem X, não, mas se eu usar X eu não tenho na Y. Contar uma historinha para vocês que eu sempre gosto de falar em aula, né, quando eu comecei no psicodrama, e tem uma colega aqui que é do psicodrama, ela deve lembrar disso aí também. Eu lembro que, né, uma das técnicas mais fortes no psicodrama é a dramatização, né? E aí, dentro da dramatização tem a técnica da cadeira vazia, muito conhecida e tal. E aí eu lembro que em 2006 para 2007, foi quando eu entrei nisso, já existia uma discussão muito grande, né? De quem que é a técnica da cadeira vazia? Ela é do psicodrama, que é o Moreno? Ela é da Gestalt? De quem que ela é? Não sei. Aí hoje eu vejo a técnica da cadeira vazia na terapia do esquema, né? Principalmente ali que tá dentro do eixo das TCCs, né? Aí eu vejo o roleplay na TCC, assim, fortíssimo, né? E eu falei, poxa, então o roleplay agora, a TCC era do psicodrama, ó, que massa. Tranquilo. Ressignificação de histórias, né? Ressignificação de histórias, acolher a criança, a criança ferida e tudo. Técnica muito... Inclusive, eu tenho um livro da Rosa Coquier aqui, que é uma psicodramatista das antigas, que é chama Sobrevivência Emocional, os dramas da criança revividos, né? Os dramas do adulto revividos nos dramas da criança, alguma coisa assim. E que já falava sobre isso, gente. Tô falando de 2000 e pedrinha. E aí, o que eu quero dizer pra você também? Não seja cego para essa visão da teoria, porque as técnicas elas vão evoluindo, as abordagens elas vão evoluindo, mas elas não começam do nada. É inegável a contribuição da psicanálise para a compreensão do ser humano. É inegável. Então, assim, existe uma base, e essa base, hoje, tem outras coisas que estão, né? Por exemplo, hoje se fala muito, né? A TCC ganhou, né, uma visibilidade muito grande, tudo. Mas quanto mais eu estudo coisas da TCC, mais eu vejo as coisas lá das antigas dentro da TCC. Entendeu? Não tiraram aquilo ali do nada. Só organizaram, né? Fizeram lá os processos para ser validado cientificamente. E parece que é uma coisa extremamente inovadora. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo, assim, isso aqui eu escutei lá na faculdade, em 2002. E nessa época não se falava em TCC, né? Eu não vi TCC na faculdade, inclusive. Na minha época da faculdade era comportamental. E eu lembro que tinha uma matéria pequenininha lá que era cognitiva. E eles ainda tinham rixa entre eles. Entendeu? Existia uma rixa imensa entre a galera da comportamental e a galera do cognitivismo. Eles tinham problema, inclusive, na minha época de faculdade. Aí depois veio essa ideia de que juntou. E tá tudo bem. Ali o Júlio, orgulho humano, também acredito fielmente nisso. E aí, por exemplo, hoje eu vejo, né, e eu não tô fazendo uma crítica à TCC não, inclusive, tá? Só pra você entender, eu sou uma estudiosa, eu gosto de compreender. E aí hoje eu vejo, né, as terapias que eles chamam de contextuais, da terceira onda, gente, aquilo ali tem uma base fortíssima no humanismo, naquilo que eu aprendi na fenomenologia, né, se fala tanto agora sobre empatia, coisa que é básica, né? Básica da fenomenologia. Então, assim, nossa, não, mas agora, porque a TCC é a coisa mais incrível da Terra. Se você for estudar tudo que está ali dentro, você vai ver que não veio exatamente do nada. São releituras de coisas que já existiam antes dentro de um processo, dentro de um padrão, que está mais validado agora pela ciência, porque tem pesquisa, né? As abordagens da
clássicas, elas não tinham esse viés tão forte, né, de ser ciência e tal. Isso não era a grande pegada desses teóricos mais clássicos. Agora é. Mas veio do nada? Não. Entendeu? Então, quando eu vejo isso me trouxe, inclusive, tá, gente? Por isso que eu falo que eu gosto muito de estudar. Isso me trouxe um alívio, porque eu achava que eu era uma psicóloga diferentona pro mal. Tipo assim, eu não ficava apegada ao nome da abordagem. Eu queria entender, essa técnica funciona? Tem comprovação? Eu me adequo na aplicação dela? Eu entendo que se eu flexibilizar, eu consigo replicar isso para um paciente e isso vai gerar um sentimento de resultado para ele? Então pronto. Olha lá, Amanda, eu sou TCC e concordo. Gente, se você for estudar ali, ó, com viés crítico, tá? Você vai ver. Da mesma forma que tem muita coisa que tem dentro da TCC, que é das outras, tem muita coisa que tem, por exemplo, a Gestalt e o psicodrama, tem muita coisa semelhante. Por quê? Porque a base é a fenomenologia, entendeu? Então, assim, é isso que faz, né? Todo um crescimento aqui. E de coração, gente. De coração. E tem muita coisa que veio que eles não acreditam porque tem uma rixinha aí, né? Não vão falar isso desse jeito, mas tem. É só você estudar. Tem um viés. Né? Assim, terapia do esquema. Gente, ali tem muita coisa de psicanálise, né? Por favor. Então, assim. Mas, o que acontece? Por isso que eu tô dizendo que os processos teóricos daqui pra frente, que envolvem os procedimentos e as técnicas, vão acabar com essa ideia de que eu preciso ser da fulana, então eu logo não posso olhar nada que tem na ciclana. E aí a gente vai viver uma ideia de terapia integrativa, né, que integra processos, que integra procedimentos, que integra técnicas. E aqui eu quero dizer para vocês de uma maneira muito clara, tá? A gente tem hoje pacientes no consultório, gente, com várias comorbidades. É muito raro você pegar um paciente que ele tem uma queixa só. Muito raro. E eu não tô falando só de diagnóstico fechado baseado no DSM, não. Eu tô falando de traços, tá? Então, você tem um paciente que tem questões de ansiedade, você tem questões de depressão, né? Não tô falando de diagnóstico fechado baseado nos critérios do DSM. Eu tô falando de traços que impactam a vida da pessoa o suficiente para ela buscar a sua ajuda. E não importa se isso tá ali, né? Categorizado certinho dentro daquilo que é o processo do DSM, porque para a pessoa isso é o que tem menos valor, inclusive, né? Mas você vai ver isso. Agora me diz, se você for só um aplicador de técnica, será que você vai realmente ajudar o seu paciente?